Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo e desta vez já iniciando com uma peça pronta, sim, com peça pronta, mas não fui eu que fiz, tá? Essa peça foi comprada numa viagem pela minha vizinha e ela não gostou desse efeito de bico que a peça tem, tá? Eu expliquei para ela que esse bico vem do efeito do decote da peça, porém ela não gostou desse bico e ela quer que tire esse bico da peça. Tá, então, vou fazer uma adaptação aqui, né? Vamos lá para o desmancha e refaz, tá? Como eu disse, não fui eu quem fiz essa peça foi feita por uma artesã, numa viagem onde ela participou ali, ela viu que a artesã estava vendendo a peça na praia, comprou, né, para valorizar o trabalho da artesã e tudo mais, porém ela não gostou desse bico, tá? Pediu pra tá tirando e tudo mais, e bora lá. Bora pra concluir mais uma missão diferentona por aqui. E bora ver o que acontece, né? Espero que eu consiga fazer, porque a ideia é vir desmanchando até um pedaço e matando os pontos para que a peça comece a ficar reta e finalizar ela reta, tá? Vou começar o desmanche por aqui, até determinada altura da peça, e aí eu retorno para vocês mostrando exatamente o que eu vou fazer e a partir de onde eu vou começar a fazer, que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Mas a princípio, a peça é desse jeitinho, tá? Vocês têm videoaulas aí no YouTube de alguns professores, de uma camiseta, regata, que sim, ela pode virar uma saída de praia, tá? A gente só precisa trabalhar os aumentos ali, para que ela ganhe largura, e depois a gente trabalha o comprimento. Porém, nem todo mundo gosta muito desse efeito de bico, tá? Então, vou começar o desmanche por aqui, e daqui a pouquinho eu volto. E de volta com boa parte da saída de praia desmanchada, tá? Tem uma bolinha num tamanho considerável, tá? Mas o fio é bem fininho. Então, acredito que eu vou ter que trabalhar aqui com agulha 1,75, no máximo a agulha 2, para eu conseguir deixar o ponto próximo do original, tá? Mas eu não sei, sinceramente, se eu vou continuar com essa mesma base, porque talvez o ponto seja muito diferente. E conforme eu fui desmanchando, eu fui encontrando alguns pontos muito aleatórios aqui, sabe? Pulados de forma que fica muito aparente na peça. Então, eu não tô, né, não colocando defeito no trabalho da amiga crocheteira, tá? Mas os pontos que foram pulados aqui para trabalhar o aumento, não deixa o desenho certinho, não dá aquela continuidade no desenho, fica estranho. Tem pontos também onde foi pulado, né, o ponto, e aí ela tentou corrigir na linha de baixo e acabou deixando um buraco, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Mas, enfim, o ponto vai ficar diferente do meu ponto e talvez eu tenha que iniciar toda essa parte aqui do zero. Mas, enfim, tá? Vou ver o que eu consigo fazer por aqui. A ideia era desmanchar e refazer para tirar esse bico. E sim, eu vou retirar o bico, mas eu vou ver o que vai ficar melhor para o resultado final, né? Porque não adianta só fazer o remendo e no fim das contas a peça não ficar confortável, não ficar interessante para a cliente utilizar, tá? E é aquilo, conforme a gente vai mexendo na peça que a gente descobre como estão os pontos, como é a tensão de ponto, como é o fio que foi trabalhado na peça, pra gente poder dar continuidade, tá? E foi isso exatamente que aconteceu por aqui, tá? Tô fazendo o desmanche da peça original e vamos ver o que acontece, tá, gente? Cheguei nesse tamanho aqui, que seria exatamente o tamanho para começar a fazer a correção, para matar esse bico, mas vamos ver. Eu não sei se eu vou começar do zero, se eu vou dar continuidade a partir daqui, mas enfim. O que eu fizer, eu vou dividir pra vocês, tá? Mas por enquanto é isso, eu já tô espirrando aqui, porque esse fio a gente começa a desmanchar, solta um pozinho, mas é isso que a gente tem pra agora, tá? Vou dar continuidade e daqui a pouquinho eu retorno contando pra vocês o que foi que de fato eu fiz, tá bom? E aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês, esse espacinho aqui, olha, ela acabou esquecendo de fazer o bloquinho, então ficou esse buraco aqui no meio. Pra parte da frente, até que não tem alteração, né? Ela manteve bico em cima de bico, leque em cima de leque. Mas a parte de trás
tá com uma certa alternância, porque eu acho que foi onde ela começou a trabalhar os aumentos, e não fica uma sequência lógica para a continuidade dos pontos, tá? Aqui, tá? Deixa eu exemplificar de fato mostrando. Tão vendo, ó? Começa o bico, aí tem ponto pra cá que tá fazendo aumento, tem ponto pra lá que tá fazendo aumento, volta pra cá. Não fica uma sequência de continuidade pra fazer o aumento, né? Então, fica estranho visualmente. Porque, de repente, a cliente tá com essa parte pra trás, mas ela pode colocar essa parte pra frente, porque não tem muito identificado o que seria frente e o que seria costas, porque ela é pra ser uma peça única, né? Você consegue utilizar de qualquer forma, a parte da frente pra trás ou a parte de trás pra frente. E essa sequenciazinha aqui tá me incomodando, tá? É toque de crocheteira mesmo, tá? Não está feio, não está feio, mas você que é crocheteira, você trabalha com uma sequência para os seus pontos, né? Então, quando você vai mexer numa peça que foi outra pessoa que fez, você talvez se incomode com pequenas coisas, tipo isso, tá? Os aumentos, você percebe que aqui são aumentos que foram pensados para construir a peça para esse tamanho, porém eles não vieram numa sequência lógica, teria que vir a partir daqui, né? Você faz um lequezinho com 3 cabecinhas ali, e aí você trabalha o aumento para manter o desenho. Isso tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E aí você trabalha tamanho P, M, G e GG. A partir do aumento que você trabalha, mas quando você faz para um lado e para o outro, fica confuso o desenho, né? Num primeiro momento, a pessoa não vai se incomodar, mas se for fazer como eu aqui, que tô prestando atenção exatamente nos pontos da peça, a gente se incomoda, tá? Então, eu vou provavelmente desmanchar toda essa peça, vou começar ela totalmente do zero, ou pelo menos vou começar um pouco mais para cima, né? Para trabalhar de fato os aumentos da forma certinha e atingir o tamanho que eu preciso para essa saída de praia, tá? Mas é isso, vou fazer aqui as mexidas e as alterações necessárias e daqui a pouquinho eu retorno com vocês, tá bom? E de volta, tá? Como eu disse para vocês, tá? Provavelmente eu teria que fazer alguma adaptação ou recomeçar a peça totalmente do zero. E é exatamente isso que eu tô fazendo, tá? Porque eu tentei uma manhã inteira, desmancha, refaz e não consegui tirar aquele bendito daquele bico. Então, bora refazer tudo, né? Tô começando aqui com as alças, tá? Então, eu fiz algumas correntinhas aqui. Trabalhei bloquinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas, por 11 carreiras. Comecei a trabalhar um lequezinho no pontinho do meio. Trabalhei o aumento aqui nesse lequezinho, trabalhei mais 4 carreirinhas, trabalhei mais um aumento. Na próxima, aumento nas laterais e o aumento do meio e mais 2 carreiras, tá? Fiz já a continuação aqui, a segunda alcinha, já com a parte de trás também, tá? Então, aqui não precisa costurar. Eu já vou dar início à parte de trás, pegando os pontos aqui, tá? Para fazer exatamente como essa, e a partir daqui, fazer a união para começar a trabalhar o corpo da saída de praia, tá? Se eu não me engano, é uma saída tamanho G, então vou ter que trabalhar alguns pontos aqui para poder ficar certinho. Então, eu vou continuar aumentos tanto aqui quanto aqui, né? Nas 4 pontas ou em 3 pontos específicos para que ela aumente e não fique tão decotado aqui na cava e nem tão decotado aqui no decote, mas enfim, eu vou trabalhar essas adaptações porque vestuário não é o meu forte, mas enfim. É crochê e a gente enfrenta alguns desafios aí para ativar as minhoquinhas diferentes que ainda estavam adormecidas, tá? Mas por enquanto é tudo isso. A bolinha tá ali no outro espaço, tá? Mas enfim, tô seguindo aqui as configurações de ponto, tá? Que são bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Tô trabalhando com a agulha 1,75,
tá? É a agulha velhinha de um kitzinho da China, que já faz séculos que eu tenho. E sim, tá com durex porque a numeração dela já foi com Deus. Mas é isso, tá, gente? Vou continuar o crochê por aqui, vocês continuam o crochê por aí, daqui a pouquinho eu volto com mais atualizações, tá bom? E algum tempo depois, de volta à confecção da saída de praia, tá? Com gatinhos aqui, sim, tá frio, então gatinhos estão todos aqui dormindinhos, sim, tem nuvem também, porque tá frio, e ela veio deitar aqui junto com eles, porque agora ela tá na versão gato, apesar dela ser um cachorro, mas enfim, tá todo mundo aqui enroladinho, me esquentando, e eu tô aqui no crochêzinho, tá? É uma delícia fazer esse ponto, é uma delícia, mas o fio não rende muito trabalho, tá? Tô fazendo aqui com a minha agulhinha 1,75, tá? Para o ponto ficar um pouquinho mais solto, mais folgadinho, né? Para não ficar pegando, não ficar agarrando. Já confirmei as medidas com uma cliente, então agora é só finalizar o comprimento, tá? Da peça. E é isso, tá, gente? Eu vim só fazer uma atualização para colocar aqui no meio do vídeo, para mostrar para vocês como tá acontecendo. Já tá ganhando forma, tá? Já tem aqui, olha só, o decote, um pedacinho do comprimento, mas ainda falta um pouquinho aqui de comprimento para eu conseguir finalizar. Mas estamos aqui, tá? Tô fazendo, tô quase finalizando, quase, tô na metade do caminho. Falta um pouquinho de coisa, porque o fio fino, ele não rende tanto trabalho, principalmente quando a peça é grande. Mas vamos lá, daqui a pouquinho eu consigo concluir, daqui a pouquinho eu volto com detalhe de mais essa lindeza pra vocês. Mas eu não queria perder esse takezinho, tá? E aqui, como eu mostrei no iniciozinho, ali naquela divisão, né, do vídeo, mostrando a peça sendo desmanchada e tudo mais, são bloquinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas, tá, gente? E fica super leve, tá? O fio é super leve, a agulha um pouquinho maior do que o fio. Deixa a trama mais solta, então deixa mais gostoso de vestir a peça. Então, vai ficar perfeitinha, tá? Então, daqui a pouquinho eu retorno, acredito que com a peça concluída, já com todos os detalhes, para dividir com vocês mais essa experiência criativa, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. E aqui, finalmente, consegui concluir, tá? A saída de praia. Deu um pouquinho de trabalho, mas consegui concluir, consegui finalizar. Fiz seguindo a proporção que a cliente pediu, né? Que seriam 3 palmos e 4 dedos. Então, foi exatamente isso que deu aqui. Mas essa questão de palmo é muito particular, né? Porque um palmo meu pode ser diferente de um palmo dela, mas enfim. Vai ficar no tamanho certinho, e o fio de algodão, né, esse fio mais fino, ele tem uma tendência a ceder um pouco, então tá num tamanho ok. Fiz os acabamentos também, que na peça anterior não tinha, tá? Então, deixa eu mostrar aqui a partezinha de baixo. Fiz aqui um acabamento super simples, tá? 3 correntinhas, aí um ponto alto, e prendi com ponto baixo aqui entre os pontos do bloquinho, tá? Isso tanto na parte de baixo, quanto aqui na gola, tá? E nas cavas, tá certo? Fiz exatamente o mesmo detalhe. 3 correntinhas e um ponto alto, prende com um ponto baixo. Isso por toda a volta da gola, por toda a volta da cava, tá? E na parte de baixo ali da saída de praia. O ponto dela é super simples, tá? É bem rapidinho de fazer, que são esses bloquinhos de 2 pontos e 2 correntinhas de espaço, tá? Super levinha, fresquinha, ideal aí para os dias de calor, tá? Então, já posso embalar e entregar para minha cliente, né? Embalar na sacolinha que ela me mandou. Sobrou aqui ainda umas bolinhas do fio, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Sobrou tudo isso aqui, tá? Isso aqui do corpo, isso aqui também, tá? E retomando aqui, tá, gente? Precisei pausar pra atender o telefone. Mas aqui, foi exatamente tudo isso de fio que me sobrou, tá?
Essa parte aqui tá um pouco mais inteirinha, sem tantas emendas, quanto esta, tá? Porque essa daqui foi bem a parte de cima da saída de praia, que o fio arrebentou várias vezes, porque tinham várias e várias emendas, mas eu consegui desmanchar por completo, tá? E sobrou tudo isso aqui de fio. Então, caso o comprimento não fique bom o suficiente, ainda tem um pouquinho de fio para fazer ainda algumas voltinhas para ficar com o tamanho ok. Mas a tendência dos fios finos é ceder, tá? Depois de pronto. Então, ela ganha um peso e ela cede, tá? Pode ser que ela fique até maior do que tá aqui, conforme a utilização da peça, né? Não é igual o tapete, que tende a encolher, né? O fio que a gente usa para tecer as roupas, ele normalmente cede, então a peça tende a aumentar. Esse é um probleminha que a gente tem na hora de fazer peças de vestuário, mas tudo certo, nenhum problema. Caso ceda muito, dá para desmanchar e deixar num tamanho ok. Caso falte fio, né, caso falte comprimento, tem fio aqui para complementar e é isso, tá? Consegui concluir mais uma encomenda, tá? Pulei para esta encomenda para descansar de uma com o fio preto que eu estava fazendo, mas já vou retornar para ela para concluir. Tem chaveiro, tem mais amigurumis para aparecer aqui para vocês, então tem muita lindeza acontecendo ao mesmo tempo. Mas para descansar de uma, a gente corre para outra e tá tudo certo, a gente consegue dar conta de tudo, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que eu tenha podido inspirar vocês um pouquinho e bora lá continuar crochetando, né? Que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio de muito crochê e até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau!